O paradoxo de Simão Pedro, o apóstolo do nosso Senhor Jesus. Fala pessoal, que é o Papo Bíblico. Hoje, no vídeo de hoje, vamos falar do paradoxo de Pedro, porque Pedro é uma das figuras mais emblemáticas bíblicas. É impressionante como Pedro andou com o nosso Senhor Jesus e errou bastante. Isso faz um paralelo duro com a nossa vida, que a gente erra bastante com o nosso Senhor também. A gente vê em várias situações que eu vou trazer aqui no vídeo que ele agiu humanamente, não deixou o Espírito guiar. Aí você pode falar, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas o Espírito Santo, mas ele vivia com o próprio Deus encarnado. Então, ele não estava sendo imitador de Cristo. Porque tudo que Paulo fala, Jesus já tinha ensinado pelo exemplo. Ou você discorda? Se você discorda disso, comenta aí. Mas vamos começar pelo primeiro momento em que Pedro. Vamos começar pela história, o começo de Pedro. Pedro, a primeiro encontro com Jesus foi quando Jesus manda ele jogar a rede novamente. E Pedro disse que já tinha trabalhado a noite inteira, mas disse que vai fazer. E quando Jesus faz o milagre, Pedro começa a crer. E vira. E por sinal, a casa em que Jesus se estabelece em Cafarnaum. Se eu não me engano, é a casa de Pedro. Não sei se é depois disso ou antes disso. Mas, se eu não me engano, é em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Tenho quase certeza que é isso. Mas se você sabe exatamente o contexto bíblico, comenta aí também, que vai ajudar. Porque quanto mais a gente saber de Bíblia, é melhor. Mas o primeiro momento em que Pedro agiu erroneamente com o nosso Senhor foi quando ele tentou corrigir Jesus. Que foi Mateus 16, 21. Ele repreendeu Jesus quando Jesus anunciou que ia sofrer e que ia morrer. Quando Jesus anunciou a sua morte de cruz, Pedro disse: "Isso nunca te acontecerá, Senhor." Olha para você ver a arrogância. Sendo que Jesus já tinha ensinado ele durante todos os anos que ele estava com eles, que ele tinha vindo para isso. A gente pensa que Jesus veio para cumprir muitos milagres, mas a gente tem que entender que Jesus veio para sofrer, morrer e ressuscitar. Pro preço dos nossos pecados ser pago, não ao diabo, mas a Deus Pai, porque a nossa dívida é com o Senhor, não é com o nosso inimigo. Então, Pedro, ele diz para Jesus que isso nunca acontecerá, mas Jesus repreende ele de forma dura: "Para trás de mim, Satanás." Então é como se Pedro tivesse meio que possuído. Olha como que com as coisas de Deus a gente não pode brincar. A gente tem que sempre pensar em coisa séria. E o erro de Pedro foi pensar como homem. E nunca, em momento algum, ele pensou no plano de Deus. Que o plano de Deus era Jesus fazer o que ele veio fazer. E muitas das vezes, isso pode ser aplicado à nossa vida, é que muitas vezes a gente tem uma boa ação. A gente pensa que a gente está ajudando uma pessoa, mas a gente nem sabe qual é o propósito da pessoa. A gente nem sabe qual é o propósito de vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente mexer na vida dos outros, porque isso é muito perigoso. Tem consequências graves. E a segunda foi na transfiguração. Ele falou sem pensar. É como se ele quisesse resolver o momento espiritual com uma ideia precipitada. Lá em Mateus 17, 1 a 5. Vocês podem ver que esse é antes daquele outro, mas eu creio que vocês vão entender no final. Pedro, quando ele vê a situação, ele fala para construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Enquanto ele ainda falava, Deus o interrompe. Aí pra você ver. É como se Pedro estivesse agindo por impulso diante do sagrado. Quando a gente está vendo a glória de Deus como Pedro estava vendo, ele não deveria, tipo assim, ele não precisava falar nada, era só contemplar, era só adorar, reverenciar. Porque o que os anjos, os serafins fazem no céu? Eles cobrem o rosto, os pés e dizem: "Santo, Santo, Santo." Imagina você ver Jesus transfigurado. Qual que vai ser a sua reação? Você vai cair no chão e se curvar, se render à glória de Deus. Mas Pedro não, ele quis agir por impulso. E tem muitas das vezes isso nos ensina que em momentos da nossa vida é correto a gente ouvir, não agir. A gente viver o momento de Deus. Não querer, vou agir, vou fazer. Não, mas tem momentos que é só para você ver a glória de Deus, você sentir o momento,
como é que aproveitar o momento. Mas Pedro aqui nos ensina que a gente agir por impulso, na maioria das vezes, dá muito ruim. E a segunda vez que Pedro age humanamente, vivendo com o Deus encarnado. E a terceira vez, não quis que Jesus lavasse seus pés. Essa vez é muito emblemática, porque é quando Jesus vai fazer o seu ato de maior humildade, eu creio, que lá em João 13, de 6 a 9, Pedro diz: Nunca lavarás os meus pés. Olha para você ver, é como se ele estivesse mandando em Deus. É como se a gente falasse, Deus falasse que ia fazer uma coisa pra gente e falasse: Não, Senhor, o Senhor nunca vai fazer isso por mim. Imagina aí, na sua casa, você fazendo isso. E, e depois, quando Jesus fala se ele não lavasse ele não tinha parte com ele. Pedro vai pro extremo oposto. Ele diz: Não, então me lava as orelhas, o cabelo e tudo mais. Entende? É como se Pedro se achasse muito espiritual, tivesse um orgulho espiritual de disfarçar de reverência. Isso é, tipo assim, o orgulho é o pecado que fez Satanás cair do céu. Então, a gente precisa extirpar o orgulho do nosso meio. E Pedro nos mostra claramente nessa passagem. E a lição é: a gente tem que ser humilde como Deus é, como nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui, foi. Ele, ele era Deus encarnado. Ele foi o criador dos céus e da terra, fez tudo, fez nós. E ao mesmo tempo ele estava rodeado dos seus discípulos, que eram pó. Nós somos pó, todo mundo crê nisso. Amém. E ele falou assim: Não, eu vou fazer um ato de humildade para ensinar uma lição. Então, tudo que a gente vê da Bíblia de Jesus é uma lição. É algo que a gente tem que aprender e, se possível, imitar. E a gente tem que ser humilde. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Não é humildade, aquela humildade que a gente vê que é falsa, mas é humildade de coração. E a quarta vez é a vez, tipo assim, cara, é que mostra que Pedro, mostra realmente que Pedro ainda não tinha tido um encontro com Deus, mesmo andando com Deus. Quando ele prometeu fidelidade além do que podia cumprir. É, quando ele negou Jesus, em Mateus 26, 33 e 35. Ele diz: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Cara, você virar isso pra Deus, que sabe tudo, tipo assim, é muito estranho, sabe? Porque Deus sabe que nós somos falhos. E no nosso coração a gente também tem que ter essa noção de que a gente somos falhos e que em algum momento a gente vai errar. Mas não, ele teve novamente um orgulho, uma autoconfiança excessiva, cara. Ele não, a palavra de Deus diz que a gente não sabe o dia de amanhã, que o dia de amanhã pertence a Deus, mas Pedro não. Ele ele confiou em si mesmo e por isso que caiu. E graças a Deus, essa esse acontecimento serviu para ele ter realmente um encontro, porque quando eu vejo que ele chorou amargamente, que eu vejo que ele teve um encontro, porque ele se arrependeu, a gente vê um arrependimento sincero, mas precisou do Senhor envergonhar ele, né? Porque todo mundo fica sabendo, depois de 2.000 anos, todo mundo sabe que Pedro negou Jesus. Então Deus precisou envergonhar ele para bilhões de pessoas para ele entender. Mesmo que algumas pessoas ele sabe que descobriu e a gente ele não descobriu, mas descobriu. A quinta é quando ele dormiu quando deveria vigiar e orar. Que a Bíblia diz vigie e ore, mas Pedro não. Quando Jesus está no seu momento mais agoniante, que foi no Getsemane, em Mateus 26, 40 e 41, Jesus chega no Getsemane, deixa 9 dos discípulos em um lugar e vai com Pedro, João e Tiago para outro lugar. É como se Jesus estivesse levando eles para um lugar mais íntimo. E chama eles para vigiar e orar junto com ele. Ele deixa os três vigiando e orando em um lugar e ele vai para um outro lugar. Só que eles não vigiam e oram. Eles têm um momento de fraqueza, eles deixam o sono, eles deixam a carne falar mais alto. E muitas vezes acontece com a gente. A gente é muito fraco espiritualmente. A gente está em um momento de extremamente luta, muitas lutas, porque a palavra de Deus diz: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte, que é vigiar e orar. E nisso a gente vê que aqui isso exemplifica muito isso. E
A falta de oração precede a queda. A gente precisa aprender isso. Precisamos ter uma vida de oração. E logo em seguida vem a consequência de quando você não ora e nem vigia. A carne toma conta. Que é quando Jesus é preso. Judas traz Jesus e ele é preso. Mas Pedro age extremamente na carne. Que é ele cortar a orelha do soldado. Isso é como, por exemplo, a gente tem um momento de Deus nos chama para oração, para vigiar, e a gente não ora nem vigia. Aí chega no serviço ou no trânsito, alguém vai e faz alguma coisa que deixa a gente extremamente irritado, e a gente vai e peca. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não viveu em espírito. Ele deixou a carne tomar conta e quando a carne toma conta, ela faz a festa. Mas tem diversos outros erros de Pedro, mas eu queria deixar só esses, que são 6 erros, mas a gente precisa aprender com eles. A gente precisa ler a palavra do Senhor e entender que esses erros que de Pedro foram escritos para nos mostrar que a gente pode fazer o contrário, porque foram escolhas de Pedro. E o Senhor nos chama a fazer o contrário. E eu espero que esses textos bíblicos, com inspiração do Espírito Santo, toque o seu coração. E que a gente tenha um momento de mudança. Porque a gente vive em um mundo, em uma geração que precisa de mudança. E que a gente não seja a geração de Pedro. A gente seja a geração de João. A gente seja João, não Pedro. Para a glória de Deus que a gente faça isso. E se você gostou desse vídeo, eu te peço que deixe o seu like. E se inscreva no canal. E até uma próxima.